Ok. Bom dia, eu sou a professora Andréa Deslandes, coordenadora do Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Leonardo Fontinelli, ele é professor adjunto do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, é pesquisador sênior do Instituto DOR, de Pesquisa, Ensino e DOR, e ele é professor do Instituto Monash de Neurociência Cognitiva e Clínica da Universidade de Monash, no Melbourne, Austrália. E ele está fazendo aqui com a gente uma exceção, e o professor Leonardo está agora em Melbourne, 00:30, né? Exatamente. Então, está aqui numa privação de sono para poder estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme receber você, principalmente, Leonardo, porque eu comentei com você um pouco antes, foi um pedido que a gente recebeu, que os alunos gostariam muito de ter como palestrante você aqui com a gente. Então, eu fico muito feliz de ver que, apesar da gente estar aí distante, mas a gente tem a oportunidade, então, de ter você um pouco mais perto, torcendo para que você volte logo. A gente sabe o quanto você é uma pessoa importante para o nosso programa de pós-graduação, então a gente torce para que você possa estar de novo com a gente muito em breve. Obrigada aí por você, 00:30, estar aqui falando com a gente. Obrigado, Andréia. Para mim, uma satisfação sem paralelo, né? Assim, estar falando para vocês. Grande parte das coisas que eu estou fazendo aqui, algumas coisas que os alunos continuam fazendo aí também, né? E colocar aí para discussão algumas das ideias que a gente tem tido mais recentemente a respeito desse problema do toque e dessa tentativa que a gente está fazendo de uma redefinição, né, assim, dos limites diagnósticos desse problema. Esses são os meus conflitos de interesse. A maior parte das coisas que eu vou falar aqui estão no meu livro, né? No livro que eu e meu colega daqui da Austrália, o Moraes Cel, organizamos no começo de 2019. E aí com os maiores especialistas do mundo na área, que nós conseguimos reunir. Bem, essa aula, ela é baseada um pouco na minha história dentro do próprio IPUB, né? E da minha, digamos que, trajetória, né? Assim, no início dos anos 90, na residência médica, através do contato com o professor Márcio Gerciani, com a turma do programa de ansiedade e depressão. Então, quando nós começamos a estudar aí os transtornos de ansiedade, a fobia, especialmente fobia social, transtorno do pânico, passando pelos anos 2000, né? Quando, então, eu pude fazer meu doutorado, e aí, no caso, focando mais no transtorno obsessivo-compulsivo, e até mais recentemente, quando nos últimos 10 anos a gente também tem focado um pouco mais na questão dos transtornos aditivos, né? Assim, especialmente nas chamadas adições comportamentais, ou behavioral addictions, né? Assim, embora a gente tenha estudado esses grupos diagnósticos de maneira independente, todos nós clínicos sabemos como eles são frequentemente associados, né? Assim, a comorbidade entre o toque e os transtornos de ansiedade, entre os transtornos de ansiedade e os transtornos aditivos é muito frequente, né? E isso sem falar na questão que seria referente aos fenótipos transdiagnósticos, né? Assim, nós temos uma série de condições psiquiátricas que são difíceis de serem encaixadas em uma dessas dimensões, ou em um desses grandes grupos diagnósticos. Então, para citar alguns exemplos, né? Nós temos aí o transtorno dimórfico corporal,
que é o transtorno dismórfico corporal, ou a chamada dismorfofobia, né? Sinônimo do transtorno dismórfico corporal? Nós temos no transtorno dismórfico corporal o componente de ansiedade social marcante, não é à toa, né? Aí que uma das primeiras denominações do transtorno seria a chamada dismorfofobia, né? Com o sufixo fobia, né? O transtorno dismórfico corporal também tem aqueles comportamentos repetitivos que lembram o toque, né? As checagens repetitivas no espelho, no sentido de tentar aí, identificar ou tentar corrigir muitas vezes, né? Assim, camuflar as alterações na aparência física que esses indivíduos apresentam, e frequentemente também os comportamentos repetitivos, o chamado skin picking, que é uma das principais comorbidades no transtorno dismórfico corporal. Então, assim, existem uma série de transtornos que perpassam, né, todas essas patologias. Um desses transtornos, no caso, seria um fenótipo assim, menos descrito, né, assim, mais recente, mais novo, seria o uso problemático de pornografia, né, na internet. Então, nesse estudo aqui, por exemplo, a gente identificou, através de um levantamento, basicamente a gente entrou em contato com moderadores de fóruns de autoajuda na internet e anunciamos, digamos, o nosso estudo nesses fóruns. Conseguimos aí coletar, então, dados sobre 138 homens com o chamado PPU, né, Problematic Pornography Use, né, e sabemos, né, que esse tipo de comportamento, obviamente, é feito ali dentro de casa. São indivíduos que costumam ser muito introvertidos, que acabam se dedicando àquela atividade repetitiva. Então, de forma que é um fenótipo que realmente perpassa esses limites, é de difícil categorização, né, nessas patologias aí que nós descrevemos anteriormente. Uma das formas que nós temos de dissecar todos esses transtornos seria através do estudo dos correlatos neurais, especialmente das emoções, dos estados emocionais que acompanham essas condições. Então, por exemplo, a gente sabe que as emoções, chamadas emoções morais, são aquelas emoções que permitem a um grupo de indivíduos, né, se aproximar ou se afastar e manter, de certa forma, uma coesão ou um equilíbrio, né, adequado em sociedade. Essas emoções morais, elas são altamente biológicas e baseadas, né, em correlatos neurais. Então, por exemplo, nós sabemos que os correlatos neurais do nojo se encontram na ínsula, da culpa no córtex subgenual, da raiva na amígdala, no córtex órbito-frontal, e da vergonha na amígdala. Então, se a gente pegar essas emoções e aquelas patologias psiquiátricas que estão mais frequentemente associadas a elas, né, nós podemos fazer aproximações e imaginar que o toque, por ser uma condição que está associada muito frequentemente a nojo, provavelmente envolve o circuito do nojo e, assim, a ínsula. A mesma coisa, o transtorno depressivo maior provavelmente envolve o córtex subgenual, o transtorno de personalidade borderline, outras condições impulsivas e por aí em diante. O problema é que esse mapeamento das emoções associadas a esses transtornos mentais,
embora ele possa ajudar a dissecar essas condições, ele não fornece a possibilidade da gente intervir do ponto de vista farmacológico. Se a gente passa de emoções morais, que são emoções, pensando ali naquele sistema classificatório, por exemplo, do Max Scheler, né, onde você, clássico, né, da fenomenologia, onde você tem ali aquelas sentimentos mais superiores, espirituais, né, assim, se a gente for baixando e chegar até as emoções mais básicas, a gente vai ver que a possibilidade da gente intervir farmacologicamente, ela se torna assim, bem mais real, né? Então, se a gente pensar em emoções mais básicas, como simplesmente medo, simplesmente recompensa, prazer, ou o hábito, que seria a ausência de emoções, no caso, determinando comportamentos repetitivos, essa sistemática das emoções, ela permite a gente a intervir do ponto de vista farmacológico, seja através das vias serotoninérgicas, seja através das vias dopaminérgicas. Então, pensando assim, né, quais seriam essas emoções, como que essas emoções mais básicas elas se relacionariam com esses três grandes grupos diagnósticos? A gente teria o medo, né, mais marcantemente associado aos transtornos de ansiedade, a recompensa como uma emoção muito associada às adições à substâncias, adições a comportamentos, e o hábito, né, aí no meio, né, como uma motivação, caso o estímulo-resposta, né, assim, como uma motivação frequente para o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, e aí a gente tem os inibidores seletivos, né, da recaptação da serotonina, atuando de maneira mais específica sobre medo, hábito, no contexto do toque, dos transtornos relacionados à ansiedade, e recompensa e hábito aí como um alvo potencial de drogas como topiramato, metilfenidato, nos transtornos aditivos, e também, por que não, né, em outros transtornos relacionados ao hábito. Então, a gente resolveu criar um instrumento que fosse capaz de medir as motivações afetivas, então, que determinam a realização de comportamentos repetitivos, sejam comportamentos repetitivos no contexto de transtornos de ansiedade, como no caso dos comportamentos de segurança, no caso do toque, as compulsões de lavagem, de checagem, e no caso dos transtornos aditivos, o uso de substâncias. Então, a gente desenvolveu, essa foi a tese de uma aluna de doutorado do IPUB, chamada a doutora Gabriela Ferreira. Então, basicamente, a gente listou aí 18 perguntas, onde o indivíduo ele informa o quanto ele sente medo, o quanto o comportamento repetitivo que ele se engaja, por exemplo, é determinado por recompensa ou por hábito. Por exemplo, nós chamamos de medo, né? Assim, eu lavo quando eu estou me sentindo mal, ou eu lavo para me sentir bem. No caso, primeiro item, então, seria o medo, para me sentir bem, recompensa. Eu lavo sem pensar, que seria o hábito. E aí, os indivíduos eles teriam, então, um score, né, final, seja um score em hábito, em recompensa ou em medo. Nesse estudo também da Gabriela,
o que a gente, aí também participa uma série de colegas daqui, da Austrália, e também do IPUB, o doutor Marcelo Cruz, é um dos nossos colaboradores. Então, nesse estudo aqui, a gente basicamente usou essa escala em um grupo de pacientes com transtorno por uso de álcool e transtorno obsessivo-compulsivo, e tentamos, então, mapear as motivações para os seus comportamentos repetitivos, os comportamentos repetitivos que esses indivíduos apresentavam, né? E o que nós encontramos aí, que foi muito curioso, né, assim, quando a gente realizou uma análise de cluster, é que clusters diferentes de motivação, eles englobavam diferentes proporções de pacientes com toque ou com abuso de álcool. Então, por exemplo, a gente teria aqui, num cluster 1, que incluiria especialmente pacientes com transtorno por uso de álcool, álcool use disorders aqui, com mais busca de diversão e urgência positiva, né, que seriam outras escalas que buscam validar esses grupos, né? Assim, nós teríamos um grupo que seria um grupo alto em medo, alto em hábito e alto em recompensa. Tá? Nós teríamos um segundo grupo, que seria um grupo alto em medo, baixo em hábito e baixo em recompensa, principalmente caracterizado por pacientes com toque. E um terceiro grupo de pacientes com toque seria um grupo alto em medo, alto em hábito e baixo em recompensa. Então, sugerindo aí que é possível que a gente, digamos que, reorganize esses sistemas diagnósticos que nós temos atualmente, se a gente partir para a motivação ou para as razões, digamos que, afetivas pelas quais os indivíduos se engajam nesses comportamentos repetitivos. A gente tem aí, ou tinha, na verdade, né, assim, uma hipótese de que quanto mais os pacientes com toque realizassem seus comportamentos devido a hábito, né, ou seja, de maneira repetitiva, sem uma motivação afetiva concomitante, menor seria a resposta terapêutica desses indivíduos. Esse modelo, ele não se concretizou. Esse foi um estudo, digamos que retrospectivo. A gente, no momento, está colhendo dados prospectivos para tentar validar esse modelo, mas o que nós encontramos aqui é que, ao contrário do que a gente hipotetizou inicialmente, os pacientes com toque que sentiam mais medo não respondiam mais aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles respondiam menos aos inibidores da recaptação da serotonina. Como eu disse, é um estudo preliminar, e agora a gente está colhendo, como parte de uma tese de doutorado aí no IPUB, dados prospectivos que visam, então, confirmar esses achados aqui ou não. Esse estudo aqui também, realizado, no caso, pelo Dr. Marcelo Piquet, aí do grupo, por outros colegas daqui da Austrália também, em colaboração com o Dr. Marcelo Cruz, nós usamos a escala para tentar linkar as motivações afetivas ao prognóstico do transtorno por uso do álcool, né? E nós encontramos algumas coisas interessantes aqui. Nós conseguimos identificar assim, um modelo que identificou algumas variáveis associadas, primeiro, à recompensa, como um estímulo para o abuso do álcool, né? Ou seja, eu bebo porque eu gosto, e conseguimos identificar outros preditores associados, outras variáveis associadas ao
ao uso do álcool como hábito. Eu bebo automaticamente ou eu bebo sem pensar. O que nós encontramos, né, assim, que foi bastante curioso, é que o uso do álcool motivado por hábito, ele estava mais associado com uma síndrome de dependência alcoólica, com maior gravidade da síndrome de dependência alcoólica em diferentes dimensões. Então, aqui, no caso, a gente tem essa escala aqui, Alcohol Dependence Syndrome, que foi significativa, foi um preditor significativo, tanto na sua dimensão sintomas obsessivo-compulsivos, psychophysical withdrawal e loss of behavioral control, né? E, no caso aqui, por exemplo, para a gente pegar aqui a recompensa, só mesmo o loss of behavioral control que ficou associado à motivação do uso do álcool por recompensa, além de uma série de outros índices mais relacionados também com afetos chamados positivos. Bem, então, aí a gente pode observar que essas motivações de hábito, medo e recompensa, eles meio que se sobrepõem e são motivações comuns a esses dois grandes grupos de transtornos. Né? E eu vou partir agora, né, sair um pouco dessa questão do uso desse instrumento, do Habit Reward Fear Scale, né, assim, e partir um pouco para o famigerado, se a gente puder dizer assim, RDoC, né, assim, Research Domain Criteria, né, que é um sistema, digamos, proposto pelo NIMH, onde você tem aí uma série uma espécie de matriz, né, onde você tem aí uma série de sistemas que avaliam, por exemplo, funções cognitivas, alerta, afeto positivo, afeto negativo, sistemas que são, digamos que, já conhecidos de todos nós. Nós sabemos bem sobre a neurobiologia desses sistemas, sabemos bem sobre quais são as estruturas cerebrais e quais as substâncias, os neurotransmissores envolvidos e as funções cognitivas envolvidas em cada um desses sistemas, né? Então, o RDoC, ele basicamente propõe que a gente, ao invés de tentar investigar a biologia dos transtornos mentais a partir do fenótipo, que a gente investigue o fenótipo a partir da neurobiologia, que a gente faça o movimento contrário. E, no fim das contas, claro que o RDoC ainda não tem nenhuma utilidade clínica bem estabelecida, no momento é especialmente um instrumento de pesquisa, mas ele deve ser visto, e isso é uma coisa que é discutida bastante na literatura, como algo complementar no intuito de elucidação das bases biológicas dos transtornos mentais, né? E a visão de um clínico, por exemplo, e de um paciente e de um pesquisador interessado nesse sistema, no RDoC, são visões complementares, e não significa que uma ou outra está certa e a outra errada, significa simplesmente que a gente tem que saber para qual o propósito daquela abordagem específica que a gente tem. Então, o que a gente fez aqui, por exemplo, nesse estudo? A gente basicamente reuniu um grupo de experts, no caso em TOC, e fizemos uma revisão Delphi. Pedimos basicamente a opinião deles. Então, pedimos para esses indivíduos responderem um questionário Qualtrics, né, onde eles basicamente falavam quais eram os sistemas do RDoC que eles achavam que eram comuns a todas as condições contidas naquela categoria diagnóstica, né? Então, no caso dessa categoria diagnóstica aqui,
seria o do transtorno obsessivo-compulsivo e dos transtornos relacionados. O que a gente encontrou aqui é que o sistema de hábito foi listado como essencial ou muito importante pela grande maioria das pessoas, dos pesquisadores, como sistema biológico importante para o transtorno obsessivo-compulsivo, assim como a seleção de resposta, monitoramento de performance e também um sistema que, no caso aí, pode ser considerado um tanto quanto circular, né, assim, o raciocínio, mas um sistema proposto pelos pesquisadores como compulsividade, a compulsividade como um traço que seria comum a todas essas condições. Fizemos a mesma coisa em relação às adições. Demos exatamente a mesma matriz e o mesmo questionário para sujeitos de pesquisa, que no caso eram experts, né, na área de adições. Então, perguntamos para essas pessoas, né, assim, quais são os sistemas biológicos do ARDOC que vocês acham que estão associados, né, assim, ou envolvidos nas adições de uma maneira em geral, sejam adições comportamentais ou sejam adições a substâncias. E aí, esses pesquisadores falaram do reward valuation, aprendizado de recompensa, expectativa. E se vocês olharem aqui, né, também hábito e também compulsividade, também seleção de resposta. Ou seja, é curioso que dois grupos de experts completamente independentes consideram sistemas biológicos como relevantes para dois grupos de transtornos que são completamente independentes do ponto de vista clínico, né? Nós sabemos que é possível clinicamente, né, assim, diferenciar essas condições, mas os dois grupos de pesquisadores concordam que determinados sistemas são envolvidos nos dois transtornos. No caso, especialmente sistemas de hábito e a chamada compulsividade. Mas o que é, né, assim, essa compulsividade? O que seria compulsividade, impulsividade? Nesse estudo aqui, a gente basicamente realizou uma análise de cluster com uma série de instrumentos administrados também para a população em geral. No caso aqui, para participantes do Amazon Mechanical Turk. Então, que é um serviço que a Amazon proporciona. A Amazon contém com uma série de... A Amazon mesmo dos livros, contém uma série de sujeitos que são sujeitos profissionais de pesquisa, né? São sujeitos altamente confiáveis nas suas respostas, né? E ela recruta esses sujeitos para que eles respondam questionários online, e tem sido frequentemente usado como um recurso para pesquisa. Esses sujeitos têm sido frequentemente usados como recurso para pesquisa em psicologia e em psiquiatria. Então, a gente deu esses instrumentos aqui, o AUDIT, o Pathological Gambling Severity Inventory, Compulsive Buying Scale, o OCIR, que é um Obsessive Compulsive Inventory, Binge Eating Scale, e um outro de uso de internet. E observamos, então, assim, como que a resposta desses sujeitos a essas condições se agrupava. E nós observamos aqui que elas se agrupam em torno de dois grandes grupos. E mais, que esses dois grandes grupos, um grupo talvez melhor chamado de impulsividade, um outro grupo melhor chamado de compulsividade, impulsividade englobando esses três aqui, audit, álcool, jogo patológico, comprar compulsivo, compulsividade
englobando toque, binge eating scale e o uso da internet. Esses dois grandes grupos, eles são correlacionados a um terceiro grande grupo, um terceiro grande guarda-chuva, que nós chamamos aqui de desinibição. E nós observamos, a gente também observou aqui, aquele estudo anterior que eu mostrei para vocês era um estudo transversal, mas longitudinalmente nós observamos também que ao usar essa escala aqui, uma escala que nós criamos Impulsive Compulsive Behavior Checklist, é uma escala que lista uma série de comportamentos repetitivos, sejam compulsivos ou impulsivos, que os indivíduos descrevem como problemáticos, e tentamos identificar como que esses comportamentos eles se agrupavam. Nós observamos aí que eles se agrupam também, né, em dois grandes grupos, um grupo que nós chamamos de impulsivo e outro grupo compulsivo. Então, um grupo impulsivo, por exemplo, incluindo aqui fumo, aposta, jogo, mentira, comportamento sexualmente exacerbado, uso de álcool, droga, e um outro grupo compulsivo. Mas esses dois grupos impulsivos e compulsivos também dentro de um guarda-chuva estatístico chamado de desinibição. E aí nós observamos que esses comportamentos eles tendem a se diferenciar longitudinalmente, né? Um com predomínio de homens, outro com predomínio de mulheres, um com predomínio de comportamentos impulsivos, traços antissociais, no caso, no baseline, né, aqui, os comportamentos parentais disfuncionais, argumento ou discussões em amizades. Então, basicamente mostrando que, embora esses comportamentos, eles estatisticamente, eles tendam a se agrupar, é possível dissecar esses comportamentos longitudinalmente. Eles se agrupam em clusters diferentes, que são mais ou menos independentes do ponto de vista longitudinal, que é uma coisa que todo clínico já sabe que acontece. Então, o que nós vemos aqui é que, do ponto de vista das emoções, das motivações para esses comportamentos, a gente tem um hábito, o medo, a recompensa. No âmbito do comportamento, né, nós temos aí, entre os transtornos relacionados ao toque e os transtornos aditivos, em um lado, compulsividade, em outro lado, impulsividade, e aí no meio, como um traço compartilhado pelos dois, desinibição. E uma outra tentativa, né, assim, de encontrar, não no caso, no âmbito das emoções, mas no caso no âmbito das cognições, uma característica que seja comum a esses transtornos, tem sido empreendida pelo grupo, especialmente pelo grupo daqui da Austrália, que tem utilizado um teste cognitivo chamado VMAC, Value Modulated Attentional Capture, onde você tem a exposição do indivíduo a um alvo e a um distrator. É um distrator que no caso, está associado a uma recompensa, pode ser uma recompensa baixa ou uma recompensa alta. O indivíduo é solicitado, então, a marcar aqui apertar uma tecla no sentido, na direção correspondente ao alvo, mas as pessoas, de certa forma, elas são distraídas por esse distrator, que pode ser de cor azul ou de cor laranja. No caso, por exemplo, azul seria uma recompensa muito alta e laranja uma recompensa baixa. As pessoas, de uma maneira geral, elas se diferenciam entre os sign trackers e os goal trackers. Goal trackers seria aquelas pessoas, digamos que normais, que não se distraem
por essas pistas que estão associadas à recompensa. Elas são pessoas que respondem rapidamente, né, na direção do alvo, e corretamente na direção do alvo. Os chamados sign trackers, ao contrário dos goal trackers, são pessoas que se distraem especialmente por recompensas mais altas, né? Os chamados sign trackers, então, seriam as pessoas sem problemas, e os goal trackers seriam as pessoas sem problemas, e os sign trackers, então, seriam pessoas que têm um risco mais elevado para abuso de substâncias. Então, isso está sendo validado, né, em uma série de comportamentos, sejam uma série de indivíduos com transtornos, sejam transtornos relacionados ao toque, sejam transtornos aditivos, onde a gente observa que realmente existe uma associação entre essas patologias e esse perfil de sign tracking, certo? Então, uma das ideias que a gente tem é de criar uma avaliação cognitiva disponível de graça para as pessoas baixarem, usarem um iPad, né, onde possa ser possível quantificar o quanto que esse indivíduo é um sign tracker ou um goal tracker. E isso ser realizado, e essa avaliação ser realizada, por exemplo, no consultório. Idealmente, a gente quer identificar a capacidade que essa avaliação cognitiva do sign tracking ou do goal tracking tem no sentido de prever resposta ao tratamento. Isso ainda é um projeto, digamos, que está sendo elaborado com a possibilidade aí de ser útil para o clínico. Então, o que nós temos aqui, para complementar, né? De um lado, compulsividade, impulsividade, desinibição, as motivações e emoções aí, né, impulsionando esses comportamentos repetitivos. Na cognição, a gente tem um aumento da captura da atenção pelas pistas de recompensa, e aí a ideia de que o hábito e as emoções de medo e de recompensa sejam, digamos que, molas propulsoras, né, assim, desses comportamentos de impulsividade, de compulsividade, de desinibição. É interessante porque se a gente meio que ignorar, a gente selecionar aí pacientes com toque, com transtornos aditivos, e ignorar, digamos, os limites diagnósticos em relação a eles, e simplesmente fazer fizeram uma análise de cluster baseada no padrão de resposta que esses indivíduos têm a uma série de instrumentos, sejam instrumentos de comportamentos compulsivos, de comportamentos impulsivos. Nós vamos ver que é possível encontrar a base biológica desses comportamentos compulsivos e impulsivos, independente dos limites diagnósticos dessa população. Nesse estudo de conectividade, o que nós observamos, por exemplo, é que existem correlatos neurais da dimensão de desinibição, da dimensão de compulsividade e da dimensão de impulsividade. Correlatos neurais isso aqui é feito com 3 grandes grupos de sujeitos: pacientes com toque, pacientes com jogo patológico e controles normais, todos analisados como um grande grupo e todos analisados a partir simplesmente do tipo de resposta que eles dão a esses comportamentos, né? Então, a gente consegue aí, digamos, encontrar uma base neural do padrão de resposta desses indivíduos que não corresponde necessariamente aos limites diagnósticos estabelecidos, por exemplo, por DSM, né? O que é curioso, é interessante. Então, falando um pouco de remédio, existe aí a ideia
de que os inibidores seletivos sejam mais úteis, e os inibidores seletivos, os inibidores da recaptação da serotonina, da noradrenalina, sejam mais úteis no caso dos transtornos de ansiedade, dos transtornos relacionados ao toque, e que antagonistas opioides sejam mais úteis nos transtornos aditivos e nos transtornos relacionados ao toque também. É possível pensar em tratamentos transdiagnósticos, ou seja, tratamentos que possam ser prescritos para todas essas condições a despeito dos limites diagnósticos que existem entre esses problemas. Então, apenas em termos de sugestões, nós temos visto aí uma empolgação, né, assim, muito significativa em relação a 3 modalidades de tratamento psicoterápico: terapia de aceitação, comprometimento, terapia focada em compaixão e uma terapia, digamos que seria de redução de estresse baseada em mindfulness. A gente tem um interesse especial em modalidades de tratamento transdiagnósticos que sejam, e eu acho que isso é especialmente relevante agora na pandemia, mas modalidades de tratamento que sejam dispensadas, digamos assim, via internet. E é isso que nós encontramos nessa revisão sistemática, nessa meta-análise, a eficácia, né, da terapia de aceitação e comprometimento disponibilizada via internet para uma série de transtornos de ansiedade, de transtornos do humor, transtornos aditivos em diferentes tipos de população, né? Então, uma outra modalidade de tratamento que, no caso, não atua sobre a questão diretamente sobre a questão do medo, da recompensa e do hábito, mas sobre um quarto sistema, se a gente puder dizer assim, que seria chamado sistema afiliativo, né? Seria a terapia focada em compaixão. A ideia dessa terapia é através do treinamento, digamos assim, da autocompaixão, que fosse possível, né, suprimir, especialmente, e também de meditação, que é uma modalidade de terapia que é frequentemente incorporada por esse tipo de tratamento baseado em compaixão, que o estímulo, né, assim, desse sistema afiliativo, desse sistema cerebral afiliativo, seja capaz de inibir sistemas disfuncionais em outras áreas, como medo, como recompensa e como o próprio hábito. E esse tipo de terapia baseada em compaixão tem sido aí testada em transtornos relacionados ao toque, preliminarmente já mostrando eficácia. Assim, seria possível pensar em, digamos que, preditores comuns de resposta ao tratamento a esses 3 grandes grupos diagnósticos, né, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, por exemplo, são frequentemente prescritos, especialmente para os transtornos de ansiedade e para os transtornos relacionados ao toque. Mas podemos pensar em preditores comuns. Então, no momento, a gente está realizando um estudo no IPUB, chamado Estudo Transport, onde nós temos aí 400 sujeitos, toque, fobia social, com depressão unipolar e abuso de álcool, depressão bipolar. É um estudo realizado em colaboração com outros colegas, por exemplo, com o grupo do professor Eli também. E esses sujeitos, eles vão ser, já estão sendo
tratados naturalisticamente com inibidores da recaptação da serotonina por 12 semanas, e estão sendo submetidos aí a múltiplas avaliações psicopatológicas, incluindo aí a nossa escala de hábito, recompensa, medo, escalas que avaliam a frequência de trauma, por exemplo, no intuito de tentar identificar, por exemplo, um fenótipo transdiagnóstico que seja um fenótipo respondedor a inibidores da recaptação de serotonina. Falando um pouco assim dos antecedentes dessas três condições, nós sabemos aí que esse grupo dos transtornos de ansiedade tem um antecedente comportamental marcante de inibição comportamental, aquele fenômeno descrito pelo Kagan, né? Sintomas obsessivo-compulsivos, no caso do TOC, e impulsividade como um antecedente psicopatológico frequente em transtornos aditivos. Eu vou falar rapidamente sobre os antecedentes dos transtornos relacionados ao TOC, sintomas obsessivo-compulsivos. Então, nós sabemos que os indivíduos, antes de desenvolver o transtorno obsessivo-compulsivo clinicamente significativo, eles passam anos com sintomas subclínicos. Nesse estudo, por exemplo, aqui, realizado com um banco de dados para o qual nós contribuímos aí durante alguns anos, os indivíduos passavam, em média, 7 anos com sintomas subclínicos antes de desenvolver o TOC clinicamente relevante. E eles desenvolviam o TOC mais rapidamente quando eles eram expostos a eventos ambientais estressores. No caso aqui, por exemplo, perdas sociais, por exemplo, morte de um ente querido, uma doença, um término de um relacionamento. E todas essas perdas sociais, elas acabavam determinando uma progressão mais rápida dos sintomas subclínicos para os sintomas clínicos. Nesse estudo, o que a gente fez, de certa forma, uma aproximação. Não se trata de um estudo longitudinal, né? Mas nós tentamos aí observar como que diferentes tipos de sintoma se organizavam. Sintomas esses relacionados ao TOC, sintomas relacionados também à fobia social. Nós pedimos para os pacientes responderem uma série de questionários e dividimos, digamos assim, os subscores que esses indivíduos tinham em 3 grandes grupos. Subscores leves, subscores moderados e subscores graves. Esse tipo de análise foi interessante porque, embora tenha sido um estudo transversal, não foi um estudo longitudinal, nos permitiu fazer uma especulação a respeito do desenvolvimento, do curso natural do desenvolvimento de sintomas nesses transtornos. Então, isso aqui é uma análise de correspondência múltipla. Eu sei que os dados aí em vermelho são pequenininhos, difíceis de visualizar, mas a ideia, basicamente, é que nós temos aí um grande grupo de sintomas leves e temos um outro grupo de sintomas moderados. Esses sintomas são, no caso, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas obsessivo-compulsivos, e temos outros grupos menorzinhos e mais afastados um dos outros, né, que são sintomas graves. Como nós podemos observar aqui, quanto mais leve o quadro ou quanto mais próximo dos sintomas ou mais concorrentes esses sintomas leves tendem a acontecer, mais leve, quanto mais próximos, mais leves eles tendem a ser.
quanto mais graves, mais afastados um dos outros esses sintomas tendem a acontecer. Ou seja, sugerindo que o que existe aí, no caso, seria, especialmente em quadros leves de transtornos ansiosos, de transtornos relacionados ao toque, um fenótipo comum a essas condições que se diferenciaria, então, em condições diferentes, na medida em que a gravidade aumenta. Então, a ideia é basicamente de que a gente teria aqui nesse grupo uma espécie de células pluripotentes, né, que se diferenciam em diferentes grupos diagnósticos na medida que elas se tornam mais graves. Vou passar daqui adiante. Nós temos aqui também uma observação interessante falando sobre a prevalência de pelo menos um sintoma obsessivo-compulsivo ao longo da vida, de sintomas subclínicos na população em geral, seria aí de 28%, né? Obviamente, né, ninguém pretende tratar sintomas subclínicos, sintomas obsessivo-compulsivos subclínicos, com remédio, nem mesmo com terapia cognitivo-comportamental. Não são tratamentos apropriados para esse tipo de sujeito, né? Mas nós sabemos que todos os pacientes que têm transtorno obsessivo-compulsivo são sujeitos que apresentaram sintomas subclínicos durante uma época e converteram, digamos assim, de quadros subclínicos para quadros clínicos. Então, a gente começa a pensar assim, é possível intervir precocemente nesses indivíduos e impedir, por exemplo, a conversão de sintomas subclínicos para sintomas clínicos? E quais modalidades de tratamento poderiam ser prescritas, seriam razoáveis nessas condições? Obviamente, como eu disse, não se trata de passar remédio, né, e terapia para todo mundo, né? Daí a ideia que a gente teve inicialmente em criar uma espécie de estadiamento para o transtorno obsessivo-compulsivo, a exemplo do que existe na medicina clínica, na oncologia, a exemplo do que existe mais recentemente também em transtornos psicóticos, né? Esse tipo de fenótipo que a gente propôs aqui seria o chamado estados em risco ultra elevado para o toque, onde a gente teria sintomas obsessivo-compulsivos, história familiar de toque ou de tics, indivíduos que buscam tratamento, indivíduos que apresentam, como costuma ser na maioria no início do quadro, sintomas de ordenação e de simetria, para os quais talvez seja interessante, por exemplo, testar a eficácia de estratégias educacionais, através de workshops, de meditação ou de exercício físico. Por que é interessante prevenir o desenvolvimento do toque? Porque o toque também está associado, a exemplo da depressão, com maior mortalidade cardiovascular, né? Então, é interessante a gente prevenir o desenvolvimento dessas condições. Aqui, nesse estudo, a gente testou, então, uma modalidade de tratamento com exercício físico, acrescentada à meditação mindfulness, em 90 indivíduos que apresentavam, digamos que, comportamentos compulsivos transdiagnósticos. O interessante aqui seria o comportamentos compulsivos transdiagnósticos mais de gravidade leve a moderada. E esses indivíduos foram, então, randomizados para 3 grupos diferentes. O estilo de vida usual, exercício físico mais mind-wandering, que seria assim, a divagação, que seria uma espécie de
controle para o mindfulness e exercício físico mais mindfulness. Esse aqui é o número de sujeitos já recrutados, né, para pesquisa e o quanto cada um desses sujeitos já está alocado nesses grupos. É um estudo que ainda está em andamento. Mas, assim, o que é bem interessante é que nesses indivíduos com comportamentos compulsivos transdiagnósticos, sejam eles compulsivos no sentido subclínicos, digamos, né, assim, no sentido do toque, no sentido de, voltando aqui, do uso de álcool, de comportamentos alimentares excessivos, né, e de outros sintomas obsessivos, esses indivíduos eles apresentaram, isso aqui é uma análise somente focada no score de compulsões, obviamente, né, assim, um decréscimo significativo na gravidade desses sintomas, em relação ao lifestyle as usual. Não houve diferença significativa entre o grupo de exercício físico com mindfulness versus o grupo de exercício físico com o mind wandering, né? Mas a gente pode ver aqui que existe um potencial benefício do exercício físico para esse tipo de... Isso não foi observado no âmbito das obsessões, mas para esses comportamentos compulsivos, o exercício físico subclínicos é uma estratégia potencialmente interessante. Bem, outra estratégia, como eu falei anteriormente, voltando ao mesmo estudo, seria a disponibilidade de terapia de aceitação e comprometimento via internet, né, para indivíduos com sintomas obsessivo-compulsivos, compulsões de uma maneira geral, subclínicas, também é uma estratégia potencialmente relevante. Esse aqui é o grupo de pessoas que trabalha conosco nesses estudos, tanto no Brasil quanto na Austrália, no PropSan e aqui em Monash. E é isso. Para concluir, eu queria concluir, né, que tanto os transtornos relacionados ao toque, transtornos devidos a comportamentos aditivos, compartilham motivações subjacentes de hábito e compulsividade, provavelmente cognições. Essas motivações podem ter implicações para o prognóstico. Os tratamentos estabelecidos, né, assim, devem ser baseados em preditores, embora nós não saibamos ainda que preditores são esses, e estamos aí com um estudo em andamento na tentativa de identificá-los. Tratamentos futuros devem abordar motivações transdiagnósticas. Estados de risco são provavelmente transdiagnósticos, e a gente tem que ter aí estratégias que sejam aplicadas em larga escala para poder impedir a conversão de sintomas subclínicos para sintomas que são clínicos. Só isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Leonardo Fontinelli. Foi uma aula que você acabou de dar, uma aula extremamente completa. Você passeou por todos os assuntos e de uma forma extremamente didática. Então, quero te parabenizar por essa capacidade de falar de coisas tão complexas de uma forma tão simples e tão didática, que todos os alunos conseguiram entender, e todos os nossos ouvintes aqui. E especialmente importante a quantidade de publicações que você tem, então, parabenizar não só pela qualidade, mas também pela quantidade de publicações e trabalhos que você vem realizando em parceria com a Universidade de Melbourne, mas também aqui com o grupo do IPUB, com vários professores. Fiquei bastante feliz de ver que você começou finalmente a desenvolver um trabalho com exercício físico. Nós chegamos a tentar fazer aqui há alguns anos, quando você ainda estava aqui no Brasil, né? Infelizmente, a aluna
teve que voltar para São Paulo por problemas pessoais, mas fiquei feliz que você conseguiu desenvolver esse trabalho. É um trabalho super difícil, a gente sabe que na literatura a gente tem publicado agora há pouco tempo uma meta-review, uma meta-análise das meta-análises sobre o efeito do exercício na saúde mental, e o transtorno obsessivo-compulsivo é um dos transtornos que é pouquíssimo investigado, a gente tem pouquíssima evidência em relação a esse transtorno, então você está aí realmente numa vanguarda investigando o estilo de vida e intervenções não farmacológicas nessa área. E é muito importante a gente pensar, você, durante a tua apresentação, você foi falando de coisas que eu vinha com algumas perguntas, mas em relação à função cognitiva, e aí você apresentava os estudos em relação à função cognitiva, e em relação às questões de um possível estágio anterior a esses transtornos, né? Então, uma fase prodrômica, ou que a gente pudesse pensar nos fatores de risco, então você fala. E eu acho que isso é uma questão bastante importante, porque cada vez mais a gente sabe que a gente tem que tentar olhar antes e tentar fazer determinadas intervenções nesses momentos para que a gente possa ou diminuir a prevalência ou pelo menos atrasar o aparecimento desses transtornos, né? Porque, e aí você coloca numa outra questão também muito importante, que é da questão farmacológica e da saúde física desses pacientes com transtorno mental, né? A gente sabe que os pacientes com transtorno mental têm cerca de menos de 10 anos de expectativa de vida, e isso vai estar muito relacionado a uma série de questões, desde as questões farmacológicas até mesmo as questões relacionadas ao estilo de vida e a redução dessa função executiva que vai fazer com que os pacientes se organizem, se planejem para tratar essas doenças físicas, e aí aumenta a prevalência em quase 2 vezes mais do risco de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e morte por essas doenças cardiovasculares. Então, todas essas questões que você abordou são realmente muito importantes a gente falar sobre isso aqui. E o papel dessas pesquisas que você realiza, então, contribuindo para esse diferencial diagnóstico, mas também para o tratamento, são realmente fundamentais. E aí, enquanto não tenho aqui as perguntas, eu queria aproveitar, então, para te fazer algumas perguntas. Então, quando você fala dessas questões, né, de medo, de recompensa, como é que você vê isso hoje, dentro dessa situação que a gente está, da Covid-19, que a gente tem, por um lado, o aumento do consumo, por exemplo, de álcool, você tem um aumento do consumo das questões relacionadas à internet, de compras pela internet. Por outro lado, a gente tem uma necessidade de aumentar esses hábitos de higiene. Então, é um momento onde você acaba tendo uma série desses sintomas em todas as pessoas, na população de um modo geral, aumentado. Não só a depressão, a ansiedade, mas todos esses sintomas que são relacionados, então, aos transtornos obsessivos-compulsivos, aos comportamentos aditivos. Então, como é que você vê, assim, quanto você vê essa tua pesquisa ficando mais complexa nesse momento? Andréia, excelente colocação, né? Eu vejo a situação atual pela qual nós estamos passando assim como um fator de risco para agravamento ou surgimento, né, assim, de comportamentos disfuncionais, né, de diferentes tipos. Então, eu acho que essa situação afetou especialmente nosso estilo de vida, como você colocou aí muito bem, né? As pessoas estão usando mais álcool, as pessoas estão mais sedentárias, as pessoas estão consumindo mais internet, obviamente, né? Assim, e também em função da ameaça imposta pela pandemia, desenvolvendo comportamentos compulsivos, sejam esses comportamentos compulsivos de lavagem ou de verificação, né? A questão também
do isolamento, né, do lockdown, também está impondo um agravamento significativo sobre esses outros comportamentos, na medida, por exemplo, em que você, ao ficar isolado em casa com os seus familiares durante muito tempo, indivíduos, por exemplo, que têm sintomas obsessivo-compulsivos já pré-existentes, acabam envolvendo mais os seus familiares nos seus rituais, e acaba se criando uma situação de acomodação familiar com mais frequência. Então, assim, eu acho que a pandemia está sendo, digamos assim, globalmente prejudicial para a saúde mental em diferentes fenótipos, né, assim, em diferentes contextos. Transdiagnosticamente prejudicial, né, assim. E a gente tem dados já também que a gente colheu via o Amazon Mechanical Turk, antes e depois, tanto de comportamentos aditivos, quanto de comportamentos obsessivo-compulsivos. Que nós observamos, no caso, em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, antes e depois do lockdown, nós observamos aí pioras significativas nesse estudo de segmento, né, assim, de sintomas obsessivo-compulsivos na população em geral, de sintomas de acumulação, de transtorno de acumulação, e curiosamente, de skin picking, né, de transtorno escoriativo. Fora a questão, por exemplo, do abuso do álcool. Jogo patológico, no caso, aqui no exterior, foi um comportamento que, curiosamente, diminuiu, talvez pelo fato dos indivíduos estarem frequentando menos os chamados, né, pokies, né, assim, os cassinos, que aqui na Austrália, por exemplo, cada esquina tem um cassino, né? Então, e curiosamente as pessoas não parecem estar jogando mais via internet. A gente, nesse estudo, a gente identificou que o fenótipo de pacientes com TOC que piorou mais com a pandemia foram os indivíduos que tinham, não os indivíduos que tinham contaminação, curiosamente, mas os indivíduos que tinham fobias de agressão, obsessões de agressão, medo, por exemplo, de que algo terrível aconteça com um familiar, e também obsessões e compulsões de simetria, talvez justamente porque, ao ficarem mais isolados em casa, eles passam mais tempo organizando, né, ou preocupados com a simetria dos seus pertences. Eu acho que está sendo fruto, principalmente, do lockdown, mais do que da ameaça, no caso, especialmente o efeito sobre o toque, né, está sendo fruto, principalmente, do lockdown, mais do que da ameaça de contaminação em si, né? E eu percebi que você, em alguns estudos, você tem usado as análises de PCA, né? E eu acho que essas análises são fundamentais agora para a gente poder entender melhor. Eu acho que essas perguntas que você faz, essa análise ela vai contribuir muito, porque muitas vezes é a combinação de uma série de fatores que vão gerar dimensões que vão favorecer aquela distanciamento dos grupos, né? E eu acho que e nós também estamos fazendo essas análises com pacientes idosos com comprometimento cognitivo leve, amnésico, não amnésico, demência, diferentes tipos de demência, idosos saudáveis. E o que eu acho interessante é você fazer essa análise às cegas, porque a gente fica muito influenciado pelo diagnóstico. E no momento que a gente faz essas análises, a gente pode observar essas variáveis e ver como que os grupos se diferenciam, sem se preocupar com o diagnóstico, e depois olhar como é que os diagnósticos estão ali aparecendo naquelas divisões, né? E às vezes a gente tem algumas surpresas de algumas variáveis que às vezes a gente não dá tanta importância por conta do histórico dela, de toda a pesquisa que já foi feita com ela, mas às vezes ela se
ela aparece ali como sendo uma variável importante para diferenciar, né, esses diagnósticos. Eu não sei se você já teve alguma surpresa assim, mas a gente está tendo algumas surpresas assim inesperadas quando a gente faz esse tipo de análise. E aí eu fico até pensando o quanto que questões, por exemplo, culturais não podem também estar impactando nisso. E aí eu não sei se você está aproveitando isso, agora você, né, morando já há algum tempo na Austrália, em Melbourne, porque isso tudo também vai influenciar. Você acabou de falar sobre a questão dos cassinos e até mesmo questões relacionadas a medo. Então, existem questões relacionadas ao medo que elas são culturais. Eu lembro que quando eu cheguei para um congresso em Melbourne, eu fui sozinha, e eu cheguei no aeroporto 00:30, e eu fiquei sozinha com a minha mala, com dólar, com passaporte, andando pelo meio da rua, sem me sentir com medo. E as pessoas muito à vontade, sem se preocupar com isso, né? Isso eu jamais conseguiria fazer aqui no Rio, aqui no Brasil. Então, eu não sei até que ponto também essa questão cultural você está investigando isso. Pois é, assim, por outro lado, assim, você ficou muito segura, né? Se você ficou muito segura andando na rua, né, com o dólar, passaporte, coisa e tal, por outro lado, as pessoas aqui, eu acho que elas têm medo demais de algumas coisas assim que realmente não tem paralelo no Brasil, né? Se a gente colocar, por exemplo, Covid, né? Covid-19, né? Assim, a gente agora aqui acabou, não tem mais caso novo, está zerado, a cidade está zerada, não tem mais um caso. E eles fazem esses levantamentos, né? Assim, essa vigilância, né? Assim, epidemiológica com alguma rigidez. Então, a gente completou 28 dias sem nenhum caso, mas as pessoas ainda têm que usar a máscara, né? Assim, ou seja, é aquela história, né? Assim, tá todo mundo segue vigilando, com medo de outras coisas, né? De coisas diferentes do que daquelas coisas que a gente tem medo normalmente aí no Brasil, né? Onde a gente fica, parece que ninguém tem medo de Covid, né? Assim, todo mundo com medo, todo mundo ali com a mão no bolso, né? Se preocupado com um eventual assalto ou coisa do tipo, né? Assim, então é bem desde diferente. quando a gente estava com 1000 mortes por dia até agora, que a gente também ainda tem muitas mortes por dia, as pessoas enchendo a praia sem máscara, É verdade. à noite, nos bares, sem, realmente, isso daí é uma diferença, de novo, cultural muito grande, né? E eu não estou nem falando de morte, André, eu estou falando assim, de caso, né? Assim, não tem caso. Acabou, assim, não tem Covid aqui. Acabou, né? Então, é curioso, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, então eu vou começar a fazer algumas perguntas. Então, a gente tem a pergunta da Francisca, que é aluna de doutorado aqui do Profissão, aluna do professor Apolinário. Professor Leonardo, obrigada pela fantástica apresentação. Tem vários elogios aqui também, Leonardo. Dentro dessa perspectiva transdiagnóstica, seria uma forma de acessar o sintoma e, de certa forma, ter uma maior sensibilidade para a detecção precoce de sofrimento emocional, sem que evolua para a síndrome completa? E tem uma segunda pergunta. A desinibição, como marcador transdiagnóstico, teria alguma especificidade quanto ao uso de substância e comida? A forma de acessar este marcador para pesquisa, se há forma de acessar esse marcador para pesquisa? Assim, eu não tenho conhecimento, no caso, em relação à segunda pergunta, né? Assim, eu ainda não tenho conhecimento de nenhum tipo de instrumento que avalie essa dimensão de desinibição, né? Eu ainda não tenho. Como você colocou aí bem, André, assim, no momento, na verdade, esse termo, né, assim, de desinibição, é mais
um termo para poder explicar esse achado estatístico, esse guarda-chuva que é comum aos dois transtornos. Talvez não seja um termo ideal, porque implica, né, em um comportamento desinibido, que pode não ser a melhor forma de retratar isso, mas, na verdade, é mais um comportamento, um termo para descrever um achado estatístico que engloba, digamos, essa dimensão de comportamentos compulsivos e impulsivos. E com relação à primeira pergunta, eu acho possível, seria muito interessante. Na verdade, quando a gente criou essa escala, hábito, recompensa e medo, a ideia seria que as motivações pudessem progredir e mudar ao longo do tempo. Então, o que começava, por exemplo, com medo, poderia evoluir a longo prazo para hábito. O que começava inicialmente como recompensa poderia evoluir a longo prazo para hábito, e o hábito ser uma espécie de final common pathway, né? Assim, de comportamentos repetitivos. Então, a gente ainda não tem estudos prospectivos utilizando essa escala, pretendemos utilizar, mas pode ser que ela seja útil para poder monitorar, digamos assim, as motivações ao longo do tempo, permitir, talvez, intervenções precoces. São utilidades aí potenciais para o instrumento, né? Mas, no momento, a gente ainda não tem dado a respeito. A Francisca está colocando aqui que utilizamos para a comida o TFEQ, que tem um domínio para desinibição. Eu vou fazer algumas perguntas aqui do YouTube. Então, a Monique Gomes Rodrigues fala: aula essencial para esse momento de pandemia, onde muitos pacientes têm desenvolvido comportamentos compulsivos. A Maria Luísa Castro, ela pergunta se possível, gostaria que o professor falasse um pouco de impacto prático da compaixão nos indivíduos com TOC. Interessante essa pergunta. Assim. Então, na verdade, essa terapia focada em compaixão, ela ainda não é uma terapia suficientemente testada em pacientes com TOC. Eu mostrei apenas um estudo que eu pude localizar em pacientes com transtorno de acumulação, um estudo aberto, né? Mas ela é uma terapia que é interessante porque eu não tenho, digamos assim, que eu não tenho nenhuma experiência prática com a terapia focada em compaixão, mas, ao que me parece, é uma terapia especialmente útil para pacientes graves e refratários. Por exemplo, para pacientes borderlines, para pacientes que têm um índice elevado de suicidalidade, o que costuma acontecer, especialmente em casos elevados e mais graves de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Eu não teria por que acreditar que não seria útil nessas condições. Talvez com alguma adaptação, somada à terapia de disposição e prevenção de resposta, possa ser interessante, né? Mas a terapia de compaixão, ela é interessante porque ela propõe, né, assim, você, digamos que, exercitar, né, assim, esse sistema neurobiológico que é relativamente negligenciado, que é o sistema afiliativo, né, relacionado aí a córtex subgenual, ocitocina, e no sentido de de ter compaixão em relação a si mesmo, né? Assim, segundo Paul Gilbert, né? Assim, esse tipo, e ele tem alguns dados aí preliminares a respeito, né? Assim, esse tipo de terapia ajuda você a diminuir a autocrítica, o medo, né? Os afetos, digamos assim,
excessivamente positivos também. Então, mas, no momento, é uma terapia que tem apenas potencial para utilização no toque. Ainda não tem estudo. É uma área que cresce muito, né, Leonardo? A gente acabou de ter uma meta-análise publicada, na verdade, não o meu grupo, inclusive o grupo da Austrália, da Universidade de Sydney, uma meta-análise sobre o efeito de práticas como yoga, práticas body-mind, em relação aos sintomas depressivos em diferentes transtornos psiquiátricos. E eles viram um resultado bastante importante, tamanho de efeito grande. Eu acho que é uma questão de tempo, né, para a gente ter cada vez mais bastante evidência dessas práticas como tratamento complementar. E até eu fico pensando uma questão que você falou também sobre o uso da tecnologia, né, Leonardo? Eu acho que isso também é uma questão muito importante. Nesse trabalho do Lancet Psychiatry de 2019, uma das questões que eles colocam como possibilidade de ações é exatamente utilizar a tecnologia para monitoramento da saúde física desses pacientes com transtorno mental. Então, acho que a utilização da tecnologia para monitorar os sintomas e toda essa questão de saúde física e mental, e que também é uma questão que a gente tem que pensar, né, de não ter uma política de saúde tão fragmentada, onde você olha para a saúde mental ou você olha para a saúde física, mas a gente sabe que a saúde física vai ter um impacto importante na resposta clínica daquele paciente com transtorno mental. Então, a gente ter essa visão mais interligada de saúde, né, física e mental, e talvez pensar nessas técnicas, na tecnologia, para poder fazer esse monitoramento durante a vida, ou também, né, com os pacientes com diagnóstico, acho que isso é uma questão muito importante. Eu não sei como que vocês estão lidando aí, o que você tem visto de experiência na Austrália, porque na Austrália eles são muito fortes nessa área, né, de tentar fazer inclusive as redes de comunicação entre os profissionais da área de saúde, da psiquiatria, com outras áreas da saúde. Então, não sei como é que você tem visto essa experiência aí. Existe um interesse muito grande, né, na chamada, né, fenotipagem digital, né? E isso, talvez eu possa citar aquela ideia, né, assim, da gente identificar os preditores cognitivos, né, digamos, baseados em um teste que seja disponível de graça via possa ser baixado aí para o seu iPad, você fazer em casa, você ter acesso a esse tipo de informação. Seria, no caso, a chamada, né, fenotipagem digital. Mas o interesse é muito grande. É muito grande. Na Austrália, por exemplo, o sistema de saúde é público. Você, para estar na Austrália, você tem que ter um plano de saúde, pode ser público ou um plano de saúde privado, mas o plano de saúde público ele já está reembolsando profissionais por atendimento via internet, né? Então, assim, já acabou se tornando, né, assim, uma prática absolutamente reconhecida e remunerada, né? Assim, você disponibilizar tratamento para as pessoas via internet e, de certa forma, patrocinada pelo governo. Então, assim, o uso de tecnologias, acho que já é uma realidade, né? Acho que no Brasil não é diferente. Eu vejo muitos colegas fazendo atendimentos já online e tal, fazendo prescrições online, né? Realmente foi necessária uma pandemia para que finalmente a gente pudesse reconhecer que o futuro chegou, né? Então, eu acho que é por aí. Como o Yuval Harari fala, né, que usar Big Data e inteligência artificial para a saúde e não para te convencer a votar num presidente ou te convencer a comprar algum produto, né? Que para a saúde, certamente a gente vai ter
uma resposta muito melhor. Eu vou fazer a última pergunta aqui do YouTube. Então, a Francisca, de novo, ela pergunta, professor Leonardo, tem dados da Amazon Turkey quanto ao aumento de impulsividade por comida? Esses dados, eles são acessíveis em alguma base específica? Tem sim. A gente está submetendo hoje... Basicamente, a gente fez 2 estudos. Um estudo mais com comportamentos impulsivos, que está sendo submetido hoje ou amanhã para o Frontiers, e acho que vai ser, como é um estudo encomendado, deve ser, imagino que deva ser aceito. A comida foi uma das coisas ali avaliadas. Eu não sei falar para você em relação ao resultado, né, assim, propriamente dito. Sei que teve piora, mas não sei nada muito além disso. E o componente compulsivo que a gente já mandou aí para o Journal of Affective Disorders aí também. Mas esses dados eles vão estar disponíveis aí em breve, bastante em breve. E a gente também tem o plano de acrescentar desses mesmos sujeitos do Mechanical Turk, a gente tem o plano de segui-los ao longo do tempo, né, assim, para observar o efeito de diferentes ondas, né, assim, de diferentes situações, né, sobre esses comportamentos. Ela ainda fez mais uma pergunta aqui. Se você sabe qual instrumento utilizaram de comida? Eu acho que foi o Binge Eating Scale. Bom, tem eu não sei se foi Binge Eating Scale ou uma escala de Food Addiction. Eu não sei dizer. Pede para ela me mandar se você puder pedir para ela me mandar um e-mail, Francisca, se você puder me mandar um e-mail depois em particular e tal, eu dou uma olhada para você e te falo. Vou mandar o teu e-mail aqui no grupo do Centro de Estudos para ela, pode deixar. Tá. Bom, Leonardo, eu tenho que te agradecer demais por você ter tido essa gentileza, né, de estar aí quase 2 horas da manhã do sábado, dando essa palestra para a gente. Foi, sem dúvida, uma oportunidade para todo mundo que assistiu. Você tem uma qualidade de publicação incrível. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, as parcerias, o que você vem investigando. Então, você é um pesquisador de ponta nessa área, e para a gente é uma honra receber você aqui e ter você no programa de pós-graduação, independente de você estar em Melbourne, de você voltar para o Brasil, vai ser sempre uma honra a gente ter um professor como você fazendo parte do nosso corpo docente. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Agora você vai poder descansar e poder aproveitar aí o teu sábado, que você deve estar fazendo bastante isso, né, de ter que ficar dando palestras de madrugada toda vez que você dá palestra em algum evento aqui no Brasil. Obrigado, Andréia. Obrigado aí, super feliz em participar aí do Centro de Estudos. Valeu. Vou aproveitar, então, para divulgar o Centro de Estudos da semana que vem, que vai ser a nossa última palestra de 2020. A gente encerra, então, o ciclo de palestras de 2020, que o Centro de Estudos conseguiu se manter durante todo esse ano online, se reinventar também. Foi muito bom a gente poder fazer essas transmissões pelo YouTube. Mais uma vez, agradecer todo o grupo da TI, que contribuiu muito para que a gente conseguisse fazer também toda essa transição. Então, na semana que vem, nós vamos ter o professor Pedro Gabriel falando sobre barreiras de acesso ao atendimento de pacientes com transtornos mentais graves durante a pandemia de Covid-19. O professor Pedro Gabriel é professor do nosso programa de pós-graduação, é professor associado do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRJ e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Desejo a todos um ótimo fim de semana
e fiquem em segurança. Nós ainda estamos com a pandemia aí, por favor, usem máscara, tentem ficar o máximo em casa, e muito obrigada. Bom fim de semana a todos. Bye, bye. Tchau, gente.